Dúvida. Todo mundo que procura um emagrecimento, quer um emagrecimento saudável. Esse é o primeiro passo. Mas, de fato, qual o emagrecimento é um emagrecimento saudável? Pelo que a gente conversa aqui no programa e pelo que dizem todos os nossos convidados, perder gordura é sempre o objetivo. Mas a gente sabe que muitos outros emagrecimentos, a gente perde às vezes massa muscular, perdemos líquido e que nem sempre isso é favorável. Às vezes na balança, a balança até diminui o seu peso. Mas será que isso é bacana? Hoje o Dr. Roberto vai dar uma aula como perder gordura e em seguida ganhar massa muscular, que é isso que a gente precisa. Dr. Roberto Navarro, bem-vindo mais uma vez. Carol. Sempre muito bom. Obrigado. Tê-lo aqui, matando saudades. Opa, Tava louca para assistir essa sua aula, porque o assunto realmente é empolgante. Eu acho que é tão interessante entender como o nosso organismo funciona e como ele responde a esses estímulos. E todos... quando a gente faz direitinho, né? E muita gente quer tudo ao mesmo tempo, né, Carol? Vai chegando no final do ano, verão tá aí, a pessoa fala, eu quero emagrecer, secar, definir, crescer. Tudo. Tudo ao mesmo tempo. Primeira pergunta, então. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São passos, tempos totalmente diferentes, Carol. Tá. Primeiro, nós vamos falar da diminuição no emagrecimento, na diminuição da gordura corporal, para depois se pensar na definição e no aumento da massa muscular. Perfeito. Porque são atitudes diferentes, dietas diferentes, suplementos que podem ser usados diferentes, o plano alimentar é diferenciado para cada caso. Né? Vamos começar então. Então vamos lá, Carol. Como diminuir gordura? Quando você diz diminuir gordura, doutor Roberto, você diz diminuir gordura do corpo todo. E localizada também. Uma pessoa que está com peso excessivo e resolve emagrecer, né? Ela pode estar só, discretamente com peso acima, como pode estar obesa. Tá. Então, primeira coisa para a gente pensar que atitude tomar, Carol, é saber por que a gente engorda, para saber o caminho inverso, tá? Como desengordar. Não é nem emagrecer, desengordar. Muito então, bom. Primeira coisa, óbvio, avaliação médica, exames para ver se está com algum problema de saúde que esteja levando ao ganho de peso. Óbvio, isso é fundamental. Passada essa fase, então, primeira coisa, eu coloquei aqui os dois maiores erros que levam a gente a engordar, Carol, em termos alimentares. Tá. É errar no carboidrato e errar na gordura. Mesmo que seja saudável, tá? O azeite é uma gordura saudável? Mas toda vez que eu ingiro excesso de carboidrato, então deixa o câmera pegar aqui, porque agora eu vou fazer um raciocínio. A sobra do carboidrato, Carol, que eu estou tirando daqui, é a molécula de glicose. Tá. Essa molécula de glicose é um combustível para o corpo. Quem não gasta, é sedentário, sobra. Tá. Pega um atleta que gasta muita energia, dificilmente ele engorda, né? É verdade. Porque o que ele come de carboidrato, ele queima, né? É fonte de energia. A sobra do carboidrato, que é a glicose, se une à sobra de uma moléculazinha chamada ácido graxo, que vem da gordura. Tá? Aqui, carboidrato, entenda, pão, biscoito, doce, refrigerante, álcool, massas, né? Em excesso. Todo. E aqui, gordura em excesso. Fritura, bacon, gordura, de um modo genérico. Gordura da picanha? Tudo. Sobrou gordura, sobrou ácido graxo e sobrou glicose, eles se unem e vão direto para o tecido adiposo. Eles vão virar reserva de energia. Então, vou colocar aqui, ó, nessa imagem da mulher gordinha. Toda a sobra que vai sobrando aqui, não tem aonde, vai lá e forma o nosso tecido adiposo e a gente engorda. Como a gente sabe que tá em excesso? Porque eu imagino eles falam, mas tu fazer tudo direitinho, cara, eu fiz lá o prato bonitinho, aí tem o carboidrato, aí tem a proteína, mas não tô conseguindo. Como a gente tem essa noção do que é a mais para cada um? Isso é muito individual, porque precisa da sua altura, sua composição corporal, seu nível de atividade física, se é homem, se é mulher, existe uma individualidade aí. Mas a média que a gente precisa, para um sedentário, eu não estou pensando aqui, eu estou pensando no gordinho sedentário. Tá bom. Tá, que resolveu emagrecer. Aí vai começar a fazer caminhada, vai fazer alguma coisa. Para manter nosso peso, a gente precisa de uma média de 25 calorias por quilo de peso. Então, eu tenho lá 70 vezes 25, isso vai dar 1.750 calorias. Tá. O que eu passar disso, eu engordo. Então tem um cálculo matemático que ajuda. Que inclusive para emagrecer, a gente já pode dizer que atitudes tomar aqui nessa primeira etapa. Bom, primeiro, eu tenho que fazer um cálculo, é lógico, com orientação profissional, sem dúvida, né? Seja o médico, nutrólogo, seja o nutricionista, fazer esse cálculo de quanto eu devo retirar para emagrecer. Eu vou fazer o cálculo de 25 calorias por quilo de peso. Se eu pegar 1.700 calorias e tirar 500 calorias, ficar com 1.200, eu perco uma média de 250 gramas por semana. Tá. Isso é uma média, tá? Tá. Então, primeira coisa,
a ser feita é diminuir aquilo que levou ao ganho. Eu tenho que diminuir carboidrato e tenho que diminuir gordura. E posso até liberar um pouco mais na proteína, sem problema. Porque a proteína estimula um hormônio chamado glucagon, que ajuda o corpo a queimar mais gordura de reserva. Mas carboidrato e gordura eu tenho que limitar. Eu costumo colocar no máximo 40% do total dessas calorias que eu vou poder comer na forma de carboidrato. Entendi. E muitas pessoas erram nessa proporção, Carol, sem entender que come muito mais carboidrato do que deve. Se eu seguisse uma pessoa e anotasse o que ela come, a gente erra muito no carboidrato, muito. 70% que a gente come é carboidrato. E os piores, né, que é o açúcar, o refinado, a farinha. Não é abobrinha, né? Não é o legume, verdura, o cereal integral. Eu acho que aí a gente não está errando, não. Então, primeira coisa, limitar em até 30% total do que eu como em gordura. De preferência as boas gorduras, né? Da castanha, da oleaginosa, de um corte magro de carne. E não vou pegar a gordura da picanha também, que eu acho que é desnecessário. Mas se eu diminuo para 40% carboidrato, 30% a gordura e deixo 30% de proteína, para quem não tem nenhum problema renal, né? Eu estou dizendo de uma maneira pensada para quem está saudável, não tem nenhuma doença associada, tá, Carol? Isso para quem está em casa entender que se tem alguma doença, precisa de uma orientação mais específica. Fazendo isso, eu começo a mobilizar minhas reservas de gordura. Tá? Que tipo de atividade física é mais importante nesse momento, Carol? Aquela que mobiliza mais reserva de gordura. Então, eu preciso de mais aeróbica do que de musculação. Eu posso fazer um treino combinado, o educador físico te dá isso. Você pode pegar um pouquinho de peso, que eu esgoto uma reserva de energia chamada glicogênio. Quando eu esgoto esse glicogênio com uma atividade muscular, o corpo depois é obrigado a usar a energia do tecido adiposo. Para recuperar esse músculo. Para poder, inclusive, o músculo continuar tendo energia. Qual que é o combustível que o corpo lança a mão quando o meu glicogênio está se esgotando? É o tecido adiposo. Lembra que aqui entrou glicose, que sobrou? Volta para o sangue e vai para dar energia de novo para o tecido muscular. Essa molécula se desfaz. Volta e começa a... Aí eu vou emagrecendo. Com mais atividade aeróbica, restringindo um pouco do carboidrato, restringindo a gordura, aumentando um pouco a proteína. E que suplementação eu posso usar? Suplementos que otimizem a lipólise. O que é a lipólise? A queima do tecido adiposo para virar energia. Então, aqui entra como suplementação, por exemplo, os termogênicos, que eu sempre oriento só tomar termogênico depois de avaliação médica, gente. Parece brincadeira. Vai dizer qual, né? Sim, porque os termogênicos, existem algumas pessoas que têm intolerância a doses mais altas de um termogênico. A cafeína é um termogênico, o chá verde é um termogênico. No Brasil, ainda a Anvisa limita se vender termogênicos em doses, termogênico específico, em doses consideradas seguras. Mas muitos importam termogênicos com doses altíssimas. E é perigoso. É perigoso porque pode ter uma arritmia, pode ter um aumento da pressão arterial. Então, pós-avaliação médica, posso tomar? Posso. Aí sim, um termogênico vai otimizar a queima da gordura corporal. Então, nesse momento, nada de whey. Nada, exatamente, o erro está aí. Nada de BCAA. Não precisa, isso é a segunda etapa. Tem pessoas que, óbvio, têm um aporte proteico muito baixo, eu falo que pode ficar em 30% de proteína, mas se consegue, porque a dieta, nesse momento aqui, ela é mais hipocalórica. Ela é restrita mais intensamente em total de calorias, porque senão meu corpo não usa reserva. Mas uma pergunta importante, doutor Roberto. Vamos pensar o seguinte... A pessoa tem ali um plano bacana que foi montado por um profissional, diminuindo carboidrato, diminuindo gordura e até entrando com um pouquinho de termogênico. Porém, a disponibilidade daquela pessoa para cumprir a atividade física, para conseguir fazer um exercício, seja ele até a caminhada, qualquer exercício, subir escada, descer escada. Fiz uns vídeos muito legais fora, para a gente colocar como dica do dia aqui, do treino deles lá no Central Park. Legal. O Oswaldo andou me mostrando algumas Ele te mostrou umas coisas? Muito interessante. De graça. Entendeu? E super eficiente. Vou mostrar para vocês. Só que a pessoa só consegue fazer isso 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. O cardápio dela vai ser igual todos os dias ou o dia que não treina, só que diminui ainda mais. O ideal seria que modificasse no dia do treino um valor calórico diferente, até porque ela precisa de um mínimo de energia para treinar. Sim. Mesmo que seja uma caminhada. Se eu restringo demais, o erro está na restrição extrema. Então tem métodos que emagrecem comendo 500 calorias por dia. É lógico que eu vou emagrecer, mas eu vou perder massa muscular. O meu corpo vai usar meu músculo como fonte de energia. Que é horrível. Horrível. Perder peso
peso perdendo massa muscular é meio que sem graça. O corpo gasta energia na massa muscular. Eu preciso perder peso mantendo o músculo. Por isso que depois é interessante até melhorar a massa muscular. Pós-emagrecimento, aí sim eu vou partir para a definição, vou ter o aumento de massa magra, que é uma outra história, muda-se tudo, Carol. Tá. Nesse segundo degrau, muda-se tudo. Nesse primeiro degrau é atividade física mais aeróbica do que de musculação, pode-se fazer até treino combinado, porque isso potencializa o corpo, diminuir mais gordura, mas nada de eu quero hipertrofia agora. Nada. Não, suplementação só termogênico, o cromo é uma boa suplementação para essa etapa, que ele otimiza a ação da insulina que vai jogar essa glicose para ser queimado com mais eficiência no músculo. Então a suplementação aqui é mais pensada nesse degrau. E até manipulações. Pode se manipular com orientação das do quantidades para cada um. Isso, e normalmente esses que dão essa aceleradinha no metabolismo termogênicos devem ser tomados antes do treino. Antes do treino. Para ter um efeito. Isso. Sempre que o corpo vai gastar energia, ele vai ter que gerar essa energia. Como é que é gerar essa energia? Transformar o adipócito, a célula de gordura, em energia. Tá. Toda vez que isso acontece, aumenta o calor dentro do corpo. Então, toda vez que eu estou num processo de gerar energia por queima de gordura, eu gero calor. Tá. Isso que a gente chama de termogênico. Qualquer princípio ativo que otimize esse passo. A cafeína, a ioimina, o chá verde, né, a teanina, então, a canela, pode o chá de hibisco. Tudo isso. Você pode aliar a alimentação, mais a suplementação, mas pensando no estímulo termogênico. Perfeito. Né? E numa restrição um pouco maior do carboidrato. Não eliminação, hein, Carol? Não estou falando de parar com o carboidrato. Diminuir para ter 40% com orientação de um profissional. Vamos aproveitar e colocar uma perguntinha do público, então? Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá, e daqui a pouquinho o próximo passo, hein? A Dai, que linda! Eu adoro essa foto. Tá bom, né? Tá prestando atenção? Tá vendo, doutor? Estamos prestando atenção. A gente já vai falar do segundo passo. A gente falou da diminuição de gordura corporal. Daqui a pouquinho a gente vai responder a pergunta e a gente vai pra parte do ganho de massa. Cadê o segredo? Onde é que tá ali o fio da meada do ganho de massa? Vamos responder a perguntinha da Dai. Como é que é essa história de consumir alimentos diet light quando a gente quer perder peso? Tem que tomar cuidado, né, doutor Roberto? Tem pegadinha, né? Tem pegadinha, Dai, sem dúvida. A gente considera o alimento diet quando ele é isento de açúcar, tá? Ele foi pensado para o diabético, que não pode com o açúcar. Então, todo alimento diet, ele é isento de açúcar. Certo. Um chocolate diet não tem açúcar, mas tem a gordura. Mas tem outros componentes, né? O alimento light não, é quando a indústria tira pelo menos 20% de algum componente, seja um carboidrato, seja uma proteína. Proteína geralmente não, a gordura, para deixar com valor calórico menor. Mas não quer dizer que não tenha calorias, o light. E se a gente come mais light achando que está cortando calorias... Vai comer a mais. Vai comer a mais. E então, o sódio nesses produtos acaba também aumentando, né? Então acho que tem que ter um bom senso nisso. Eu estou acostumado com iogurte tradicional e vou comprar o desnatado porque quero perder peso, eu cortei um pouco da gordura e vou ter... E aí, que eu falei que tem que diminuir gordura e carboidrato. Então, trocar um iogurte integral por um desnatado... É uma boa troca. É uma boa opção, mas, né, agora, cuidado com os lights e diets, porque às vezes pode confundir. Pode em quantidades pequenas, tá? Tem que olhar sempre o rótulo, Sempre olhar sempre o rótulo. Quantidade de sódio também. Se tiver numa embalagem mais do que, olha lá, informação nutricional, sódio, se tiver mais do que 4 miligramas para cada grama do alimento, a porção tem 5 gramas. Ele poderia ter no máximo 5 vezes 4, 20 miligramas de sódio por essa porção. Se tiver escrito 40, tem muito sódio. Faz 4 vezes miligramas, vezes 4. Vezes 4 do que a porção. Isso. Olha, gostei da dica. Uma dica legal. A gente não tem muita noção, mas vai longe isso. Vamos lá. Agora vamos começar a segunda etapa. Emagreci, diminui carboidrato, diminui gordura, fiz aeróbica, um pouco de musculação, tudo bem, mas mais aeróbica, tomei a suplementação correta. Emagreci, agora quero definir. Quero ganhar massa magra. Outra história, Carol, outra história. Então vamos lá. Eu considero o músculo, tá? Vamos ver se ele pega agora aqui, como a união de tijolos. Como é que o músculo eu comparo a uma parede. A parede é tijolo para poder ser construída, tá? Precisa de cimento para construir uma parede, que senão o tijolinho não consegue parar, tá? E precisa de, deixa ele pegar aqui, precisa de pedreiro para construir essa parede. Tá aqui nosso pedreiro. Nosso pedreirinho aqui. O que é cada coisa, então? Então vamos lá. O tijolo é a proteína, tá? Vamos encaixar ela aqui. Gostei. O tijolo é a proteína. Então já vamos começar aqui. Se eu não ingerir, para ganhar massa muscular, se eu não ingerir entre 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, eu não consigo aumentar a minha parede. O que é aumentar a parede? Todo dia reconstruir ela com mais tijolos. Então preciso de mais tijolos, mais cimento e mais pedreiro, tá? Certo. Senão eu não faço essa parede aumentar. Então
Tijolo é proteína, nessa proporção entre 1,6 a 2. Isso é um cálculo, viu, gente? Tem que ser com orientação de um profissional. Certo. Tem pessoas que vão achar que a quantidade de proteína é muita e não consegue comer pela alimentação. Aí entra a suplementação. Nessa etapa, eu posso pensar num whey, que é um suplemento proteico, posso pensar num BCAA, posso pensar até numa creatina, posso pensar em outros suplementos, mas vamos pensar no whey e no BCA, que são os mais utilizados. Qual a diferença de whey e BCA? Na verdade, o whey é uma proteína completa extraída do soro do leite, que tem vários aminoácidos. BCA são só 3 aminoácidos, é leucina, isoleucina e valina. Então, o mais completo essa tríade, no whey tem uma quantidade de leucina, isoleucina e valina, tá? Entendi. Só que o BCA é mais concentrado. Tá. São tijolinhos que entram na formação da massa muscular. A glutamina, a valina, leucina, isoleucina, de qualquer forma, são tijolinhos mais específicos para músculo. Perfeito. Tá? Tá. Então, essa conta tem que ser feita. Cimento não é, cimento é, vamos lá, o Carboidrato. Então, nem pensar em tirá-lo neste momento. totalmente diferente. Aí já muda de figura. Como é que eu vou tirar? Aqui eu tirei carboidrato. Tá? Aqui eu preciso de carboidrato, que é ele que dá energia para o corpo construir tecidos. Então eu chamo de cimento. Aqui o carboidrato ele tem que ser no mínimo 50%, 55% total calórico. Aqui eu falei em até 40%. Senão o músculo não reconstrói. Não reconstrói. Então quem não consegue vai gastar muita energia no treino, até toma suplementos de carboidrato. Aqui entra a suplementação de carboidrato. Tá. Malto. E tem vários aí no mercado. Imagina fazer isso aqui, porque eu vou correr. Engorda. Não, mas não Nesse vai caso, ser não vai necessário. ser Não, eu necessário. preciso usar reserva. Entendi. E o pedreiro, sabe o que é pedreiro, Carol? Vamos lá. Que é o pedreiro é hormônio. Ah. Então aqui o seguinte, vou deixar assim de frente. Se eles sem não problema. tiverem bonitinhos, também não dá. Aí tem gente perdendo o jogo, Carol. Tem gente que tem ou deficiência hormonal mais grave por uma patologia, um médico diagnostica, ou você tem uma produção abaixo de uma certa média para a sua faixa etária por influência de ambiente. Então, estresse, noites mal dormidas, Tá. a faixa etária influencia. Má alimentação, químicas ambientais, tabaco, álcool, agrotóxicos em excesso, são que a gente chama de disruptores endocrinológicos, nome feio, né? São substâncias que interferem na nossa produção ou na ação dos nossos hormônios. Então, para quem está em declínio hormonal acentuado, existe a modulação hormonal, Carol, que é algo que pode ser feito por médicos, por favor. Quando se fala em modulação hormonal, isso não é feito com educador físico nem com nutricionista. Isso é feito pelo médico, que vai prescrever uma dose adequada daquilo que, se necessário, vai ser introduzido como tratamento. Tá. Então, você precisa ir de um bom senso para não fazer maluquice. Por conta própria, jamais. Existem exames de laboratório, existe toda uma logística de raciocínio que diz, você precisa de modular. Modulação temos usado muito na música, Carol. Modulação é tão certo, é nível adequado. Eu não posso pegar hormônios, ficar dando para as pessoas, para outras finalidades lúdicas, para crescer, ficar forte, ficar sarado, aí é uso de anabolizante. É verdade. Eu não estou falando de uso de anabolizante aqui. Quem me conhece sabe do meu histórico, eu, inclusive na mídia sou contra. Eu estou falando de modulação hormonal, que é uma outra história. É pegar quem está perdendo o jogo e modular nos níveis corretos, se usa os hormônios bioidênticos, se usam indutores da produção do seu próprio hormônio, que a gente chama de pré-hormônio, suplementos, E não quer dizer que todo mundo precisa Não, também. isso é feito com orientação médica, que você precisa de um exame. Tá. Exame de laboratório, mas que precisa ser feito para quem está com um pouco pedreiro. Senão eu dou tijolo, dou cimento e o pedreiro não vai na obra. Eu não consigo aumentar a minha massa muscular. Entendido E a isso. suplementação é específica, a gente já falou. Whey. Só que essa suplementação vai entrar na quantidade disponível do dia. Do Se a dia. pessoa prefere comer Pode aquela ser. proteína, ela não vai tomar a mais. Não é necessário para quem necessário. tem um aporte proteico adequado. É que Tá. existe uma janela de oportunidade, na primeira hora após esforço físico, o nosso músculo está mais ávido por esses tijolinhos. Porque, na verdade, a gente causa uma lesão muscular, né? A gente cataboliza o músculo, a gente quebra as fibras musculares no esforço. E a sua recuperação vai precisar de uma matéria-prima, o tijolo de novo, o cimento, o hormônio. O músculo fica mais ávido pelo tijolinho dentro da primeira hora Tá. pós-esforço. Então, é uma janela de oportunidade para quem é um grande treinador, quem vai malhar muito, se usa muito para o atleta de elite. Então, as pessoas que precisam de uma reorganização muscular, uma recuperação muscular mais rápida, uma proteína de fácil absorção, como é o whey protein, É melhor. ainda mais hidrolisada, ele já vai
ser digerido e absorvido rápido, ele pode ter uma janela de oportunidade. Não quer dizer, Carol, que quem não faz isso não vai conseguir porque vai comer sua comida. Vai também. Vai também. Porque o músculo vai querer esse tijolinho por até 36 horas pós-esforço. Olha que legal. Então não quer dizer que seja obrigado. Concordo com você, Carol, porque muitas pessoas usam até sem necessidade. A gente vai falar da atividade física desse momento, mas vamos colocar mais uma pergunta do público para responder agora. Vamos ver quem escreveu. Beijo pra Pri. Beijão, Pri. Obrigada. Para quem já alcançou o peso ideal, quais são então os alimentos que otimizam o ganho de massa magra e que evitam o efeito platô? Adoro o programa. Ela entrou agora numa pergunta muito legal. Vamos fechar então, doutor Roberto, explicando um pouquinho como é que a gente não entra nesse efeito platô neste momento do ganho de massa e quais exercícios então são necessários para a gente ganhar massa. Porque a corrida ou os aeróbicos agora vão... Não vão nos ajudar nessa fase. O efeito platô que eu acho que ela está falando é quando você está perdendo peso, não consegue perder mais. Aí isso a gente chama de efeito platô, tá? Ou seja, se fosse um gráfico, entra numa estabilização. Para a perda de massa, quando eu emagreço, estou no platô, eu preciso aumentar meu nível de atividade física para o meu corpo continuar usando reserva. Aí eu não entro no platô. Aqui eu tenho que ganhei massa muscular. Primeiro, a atividade física é fundamental. Eu já ganhei massa muscular, não preciso mais. Só quero manter o que eu tenho. Eu não preciso mais de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso. Eu já posso passar para entre 1,2 e 1,6. É a quantidade para manter o músculo que eu alcancei. Entendi. A gente aumenta um pouquinho para ganhar e depois já ganhei, não quero mais, porque senão começa a sobrar. E entenda que a proteína também, no momento em que está sobrando, vira... Gordura. Tudo vira gordura, porque vira glicose de novo. Entendi. Então, é óbvio que tem que ter uma coisa contada. O alimento que ela perguntou são os alimentos proteicos, né? Eu preciso da fonte de proteína, seja vegetal, animal, carnes, aves, ovos, laticínios, peixes, né? De origem vegetal tem a soja, quinoa, o grupo leguminosas, ervilha, grão de bico, que são as fontes proteicas vegetais. Para um vegetariano, por exemplo, né? Que precisa de aporte proteico. A suplementação pensada, contada bonitinho. Carboidrato eu preciso, se vou manter o nível de atividade física intenso, mesmo que não seja para ganho, mas para manter, eu continuo precisando de cimento. Então eu tenho que manter um aporte de carboidrato correto. Não se eu pode começo a mais, aí tem contas que, né, para serem feitas numa avaliação mais específica. Se eu começo a errar de novo para menos, estou na fase que eu ganho músculo, começo a comer pouca proteína e pouco carboidrato, eu vou perdendo massa magra. Entendi. Tá? Agora, qual é aquele exercício? É musculação e não se fala mais nisso? Não tem jeito, Carol, porque tem que muscular. Eu diria que para o tijolinho cimento chegar na obra, precisa de um transporte, tá? Eu vou pegar lá na fábrica o tijolo e levar, o pedreiro está esperando, lá na obra, louco para construir parede. Esse transporte é atividade física. E a musculação é que vai... Pode continuar com a corridinha, que é uma delícia? Pode. Tem que muscular, eu acho que a atividade aeróbica é sempre bom para o sistema cardiovascular. Eu acho que a gente nunca deve deixar, só ponderar aí a quantidade. Mais musculação, menos aeróbica quando quero manter músculo. E mais aeróbica e menos musculação quando quero perder. Ou treino combinado, que ajuda muito nesse início. Sabe tudo, é a aula de Dr. Roberto. Obrigada sempre. Obrigado sempre a você, prazer Carol. tê-lo aqui. Lembrando que o Dr. Roberto é nutrólogo e clínico geral e está sempre aqui, quinzenalmente no programa, para dar sempre aulas incríveis. Só acessar nutrasaude.com.br ou segui-lo no Insta, @nutrasaúde. Um beijo pra vocês. Voou, né, o programa? Ai, que maravilha. Tudo que é bom dura pouco. Amanhã tô de volta. Obrigada. Beijo pra vocês. Até meio-dia. Amanhã fique com a Kátia Fonseca. Beijo.